A CPAD convida a todos para a 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, Mato Grosso. Plenárias, seminários e workshops, de 15 a 18 de outubro, no Grande Templo das Assembleias de Deus. Avenida Historiador Rubens Mendonça, sem número, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 24ª Conferência de Escola Dominical em Cuiabá, uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. A secularização mais presente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na 12ª lição desse terceiro trimestre de 2015. Novos tempos, novos desafios. E falando na lição de número 12 acerca da secularização mais presente nas nossas vidas. O que vem a ser isso? O que seria a secularização? A secularização é a perda, gradativa de influência da religião nas questões do dia a dia da sociedade em áreas que não são áreas religiosas, ou seja, na economia, na política, na ciência, nas artes, em diversas áreas, na educação, a perda gradativa da influência da religião sobre essas áreas. Se nós fôssemos analisar hoje, e eu acho que seria um ponto que o professor poderia destacar, essa perda de influência acontece por conta da exacerbação, do exagero da religião em ingerência sobre a questão da sociedade. Quando a religião cristã no mundo ocidental teve o seu domínio, que foi aí mais ou menos da queda de Roma até por volta do século XVI, do início do século XVI, então, essa hegemonia exercida pela religião cristã, ela trouxe mais males do que benefícios. Porque se criou, na verdade, uma ojeriza acerca da religião e, de certa forma, um trauma sobre tudo aquilo que aconteceu. Evidentemente que não foram apenas coisas ruins que aconteceram. Muitas coisas boas aconteceram também. Só que as coisas boas acabam sendo esquecidas, acabam nem sendo ventiladas e as coisas ruins se sobrepõem, fazendo com que as pessoas venham ser decepcionadas com a religião. Então, o que é necessário se resgatar? É necessário se resgatar um exemplo da história. Em primeiro lugar, o mundo perfeito somente será realidade com a manifestação de Jesus Cristo e a implantação completa do seu reino na terra. Porém, nós que somos súditos, cidadãos do reino de Deus, podemos sim, nos locais onde estivermos inseridos, produzir um local que seja mais humano, seja um local mais sensível, seja um local de paz e de felicidade com a nossa presença, com uma influência positiva sobre aquele local. Porém, não devemos desejar que tenhamos um estado, por exemplo, religioso, seja ele cristão ou qualquer outro. Por quê? Porque no passado essa ligação não deu certo e evidentemente que no presente, por diversas lições que nós temos da história, também não vamos ver isso acontecer de maneira muito boa. Ou seja, se nós hoje transformássemos, por exemplo, o Brasil num estado religioso. Então o Brasil é um estado religioso e o cristão é quem está liderando. O que aconteceria quando nós, porventura, decepcionássemos a grande sociedade e um outro grupo religioso ascendesse ao poder e viesse agora estabelecer a sua religião como religião oficial ou coisa que o valha? Certamente nós ficaríamos tristes, certamente nós ficaríamos aborrecidos, certamente não gostaríamos. Por isso, não devemos fazer o mesmo. Não devemos querer impor o Evangelho de Jesus Cristo como se fosse uma coisa compulsória, como se fosse uma coisa obrigatória. O Evangelho de Jesus Cristo é algo extremamente importante, é algo valioso e não há necessidade alguma de que as pessoas obrigatoriamente tenham o Evangelho. Então veja bem, a secularização trouxe, evidentemente, problemas e dificuldades, mas ao mesmo tempo
essa secularização também trouxe possibilidades tais das próprias igrejas evangélicas, ou seja, o protestantismo surge justamente pelo fato de quebrar a hegemonia do catolicismo. Então, a partir do momento que o protestantismo surge a possibilidade dos cientistas desenvolverem as suas pesquisas sem se preocupar com que essas pesquisas venham a coadunar com aquilo que a igreja naquele momento histórico dizia ser a verdade, sem que, evidentemente, governantes precisem se subordinar ao que a igreja decidia naquele momento ser a verdade, porque é preciso se entender que não era a Bíblia que regia. Quem regia era a religião. Era uma determinada expressão cristã que tinha hegemonia naquele momento. E aquela expressão cristã é produto de seres humanos falíveis, como todas as outras expressões do cristianismo. O que nós estamos querendo colocar é que uma sociedade secularizada talvez não seja tão ruim como nós somos acostumados a pensar que é. Uma sociedade secularizada abre oportunidade de você mostrar o que significa um espaço onde o reino de Deus tem uma presença garantida através de pessoas que demonstram o que é viver instruído pela filosofia e pela ideia do reino de Deus, ao passo que um mundo completamente religioso se torna tão saturado que você não tem mais espaço para mostrar a diferença entre alguém que serve a Deus, porque as pessoas, pelos maus exemplos que certamente surgiram e surgirão e sempre hão de surgir, certamente esses exemplos suplantariam os bons exemplos que existiriam dentro dessa mesma sociedade. Portanto, uma sociedade mais secularizada significa também uma sociedade com mais oportunidade para que você demonstre, você tenha direito de professar a sua fé, você tenha direito de viver os seus valores, você tenha direito de viver da sua forma, que é instruída pelo Evangelho, pela Bíblia Sagrada, e que vai demonstrar e vai trazer às pessoas uma inspiração para que elas possam querer também observar esse mesmo ritmo de vida que nós observamos. Então, a secularização mais avançada, esse processo de secularização crescendo, se torna, na verdade, uma oportunidade da pregação do Evangelho. Muito embora, nós também observamos um perigo muito grande, que é da própria igreja se tornar secularizada. E a gente tem observado isso em diversas situações. Nós não podemos nos eximir e fecharmos os olhos para essa grande verdade. Hoje, o quanto nós dependemos hoje de Deus para nos orientar em diversas áreas, em diversos campos, para tomar decisões, quanto a todas as áreas e dimensões da nossa realidade. Sobretudo daquelas realidades que dizem respeito diretamente à nossa vida na igreja. O quanto o Senhor tem oportunidade de opinar na liderança da nossa igreja. O quanto o Senhor tem oportunidade de opinar sobre questões que nós julgamos hoje de foro íntimo, que nós tratamos de nossas próprias forças e depois a gente apela para Deus dar uma solução daquilo que eu mesmo decidi sem orientação primária dele. Então veja bem, a secularização mais presente também mostra que nós caminhamos de maneira secular e depois nós queremos que Deus seja simplesmente um solucionador dos nossos problemas. É preciso que nós tenhamos sensibilidade, aprendamos com as lições da história a depender de Deus. É como se diz naquele ditado: orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Evidentemente que devemos saber a medida da nossa ação e também sabemos a medida da nossa oração. Orar, clamar, pedir, mas sobretudo também temos atitudes que sejam condizentes com o Evangelho e com o reino de Deus que nós esposamos e afirmamos que temos. A secularização mais presente significa a oportunidade mais também crescente de demonstrar o Evangelho de Jesus, de pregar o Evangelho do Senhor, de levar a palavra de Deus e mostrar como pode se viver diferentemente dentro de uma sociedade que perdeu completamente o contato com o transcendente, com o sagrado, com a religiosidade, com a espiritualidade. Então, dentro dessa sociedade, eu e você temos uma grande oportunidade de demonstrar o que significa viver instruído pelo Evangelho de Jesus e vivendo de maneira a sermos tidos como súditos e cidadãos desse reino chamado de Reino de Deus. Essa aula é uma excelente oportunidade de você demonstrar e você mostrar o valor de se viver o Evangelho na sua integralidade. Que Deus te dê uma excelente aula,
Uma aula muito abençoada, com muito crescimento, para a honra e glória do Senhor Jesus. CPAD